A fé tem que ser usada com inteligência. Se não for usada com inteligência, ela vai partir para a emotiva e não vai trazer a resposta que a gente quer. Então, como que a gente usa a fé inteligente? Quando a gente cuida primeiro do nosso ser. Amém? Imagine você perdida no meio do mar e tem um bote. Esse bote só serve para uma pessoa. Uma única pessoa. Então, primeiro, você vai salvar quem? Amém, pessoal? Porque se você se salvar, você vai poder salvar outros. Mas se você morrer, você vai perder a sua vida e a dos outros também. Então, a fé inteligente faz-nos focar primeiro a nossa situação. Porque se você está enferma, o que você pode fazer por uma outra pessoa doente? É isso aí. É difícil? Não. Não é difícil. Por isso é que nós temos falado, insistido, para as pessoas colocarem toda a sua força, sacrificar tudo para receber o Espírito Santo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, aí sim, você vai nadar de braçada e vai chegar onde você quiser. Quando você tiver o Espírito de Deus, você vai ter a inteligência divina dentro de você. Quando você receber o Espírito Santo, você vai deixar de ser religiosa. Você vai deixar de ser uma pessoa, bispo, ora por mim, bispo, por favor, me ajuda aqui. Não, você vai deixar de ser pedinte. Você vai ser livre, a não ser que você goste de ser assim. Ou quer? Então, você quer restaurar o seu casamento. Deus sabe disso, ou não sabe? Você quer restaurar a sua saúde. Deus não sabe disso? Você quer restaurar a sua família, seu filho que está perdido nas drogas. Enfim, você quer uma vida nova, uma vida abençoada, de qualidade. Tudo isso é o Espírito Santo quem encaminha, quem dirige, quem conduz. Amém? Primeiro Ele quer você. Ele não pode fazer nada na sua casa, na sua família, sem você. Você primeiro. Primeiro você. E depois de você, então vai vir o marido, vai vir os filhos, os parentes, etc. Mas é você primeiro. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço, Jesus, depois de manifestar-se para ela, disse-lhe, vai lá, chama o teu marido. Aí ela falou, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, é bem verdade o que você falou, porque você já teve 5 e o que você tem agora não é seu marido. Mas Jesus não falou aquilo para humilhá-la, para envergonhá-la. Jesus falou aquilo para ela saber que ali estava o Filho de Deus, o profeta, o homem de Deus. Quando ela viu isso, ela falou, tu és profeta. Tu és profeta. Amém? Então, Deus, minha amiga, meu amigo, está falando através de nós para você. Receba o Espírito Santo e nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais. A velha criatura vai morrer. Essa vida que está aí, esse corpo aí, vai desaparecer um corpo novo. Um corpo
cheio do Espírito Santo. Isso não é, eu não estou querendo dar para vocês palavras de estímulo, não. Quem sou eu? Eu estou falando a realidade, que aconteceu comigo. E tem N pessoas no nosso meio que aconteceu a mesma coisa. Que depois que receberam o Espírito Santo, acabaram as suas derrotas, os seus fracassos. Tiveram que lutar, tiveram que vencer, mas tudo dirigido pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Amém. Pensa comigo, raciocina comigo. Você que casou pela primeira vez, quem casou aí? Já casou? Muito bem. Você se lembra do seu casamento, o dia do seu casamento? Você deve ter fotos, não tem? Vestido de noiva e tal. Você deve se lembrar dos convidados, enfim, do glamour que havia, não foi? Foi ou não foi? Então, naquele dia, como é que foi o seu encontro com o seu noivo? Hein? Como é que foi? Foi triste? Hein? Foi triste? Não. Você subiu no altar com cara de choro? Não. Você subiu alegre. Por que você subiu alegre? Porque finalmente você ia realizar o seu sonho. É ou não é? Agora vou começar uma vida nova. Foi ou não foi? E você subiu aquelas escadas no altar, com aquela alegria, com aquele prazer. Ou não foi assim? Ou você subiu triste? Não. Você estava cheia de esperança. Era ou não é? Cheia de esperança. Cheia de fé. Não, eu vou ser feliz. É ou não é? Agora imagine você subir no altar para encontrar-se com o noivo, o Senhor Jesus. Imagine isso. Eu pergunto, isso é religião? Não. Isso é uma doutrina? Não. Isso é um casamento, é uma aliança. A arca, você pode verificar, é o símbolo da aliança de Deus com aqueles que se entregam, que se sacrificam, que se dão. Porque para você casar com o seu marido, você teve que sacrificar a sua vida de solteira. Sacrificar. Eu estou falando tudo isso para mostrar o valor, o poder do sacrifício. Se você não sacrificasse, você não casaria. Ou não é? Não há casamento sem sacrifício. Assim também, não há aliança com Deus, casamento com Deus, se não houver sacrifício da sua própria vida. É tudo por tudo. Não pode ser mais ou menos, ou é ou não é. Ou você quer ou você não quer. Se você quer, é com tudo. Todo o seu corpo, todo o seu ser, tudo que você é, tudo que você pensa ser, tudo que você quer, tudo que você almeja ser, tudo que você tem, tudo que você vai ter, tudo você coloca na mão da pessoa que você ama. Não é assim? É assim que a gente faz. Quando você faz isso, na hora o Espírito Santo desce sobre você. Na hora. Porque Ele está aqui. E Ele tem mais sede de entrar na sua vida do que você tem necessidade. Você acredita nisso? Jesus prometeu isso. Amém? Eu me chamo Deusa Lopes, tenho 33 anos de idade. Hoje eu moro na região do ABC, em São Bernardo do Campo. Só que eu sou uma menina que eu vim do interior do Piauí, de uma cidade chamada São Miguel do Tapuio.
Quando eu morava nesse interior, a gente vivia da roça. O meu pai teve 4 filhos. Desde criança que eu saía com meu outro irmão para vender coisa na rua, vender gelinho, vender pimenta, vender várias coisas para poder ajudar a minha mãe a ter dinheiro também para a gente poder sobreviver. Moramos sempre em lugares carentes, em vilas, em favelas lá da região, lá de Teresina. Esse meu irmão mais novo do que eu, ele se envolveu com drogas. Então, ele brigava muito com meu pai. Vendo tudo aquilo que acontecia, eu cheguei aí numa denominação em busca de Deus, para ver se mudava alguma coisa. Só que eu não conseguia achar essa verdadeira paz, esse Deus que ia mudar a minha vida. E quando eu chegava dentro de casa, era o mesmo inferno. E eu parei de ir. Aí eu não ia para nenhuma igreja mais, foi onde eu comecei a beber, foi onde as situações pioraram por conta do meu irmão. E onde nós tivemos que realmente desfazer a nossa família. E eu fiquei sozinha lá. Eu tinha 17 anos, eu fiquei jogada nas casas da minha tia. Aí eu fiquei lá trabalhando em Teresina sozinha, morando na casa dos outros, sendo humilhada pelos outros. Eu tinha uma sede de vencer, de mudança de vida. Eu tinha um desejo ardente de felicidade, porque toda a minha vida eu fui criada nesse ambiente de briga, discussão, família destruída. E quando foi aos meus 23 anos de idade, eu decidi vir para São Paulo. Eu me deparei, com a favela também, porque eu fui morar na favela com a minha irmã. Eu conheci uma pessoa e aí eu já mesmo querendo ser feliz, eu me apaixonei logo à primeira vista por essa pessoa também. A gente começou a namorar. Mas quando eu conheci essa pessoa, ele estava numa situação muito difícil da vida dele também, era viúvo, estava com uma filha de 7 anos, de 6 para 7 anos, criando essa filha sozinha. Aí no início desse relacionamento a gente brigava muito, principalmente agressões verbais, e eu não sabia lidar com ele, não tinha sabedoria de lidar com toda aquela situação que eu tinha me envolvido, Ele estava devendo agiota na época, estava com a casa para ser expulso da casa de aluguel. E eu, para poder ajudá-lo a sair dessa situação, eu fui trabalhar em hospitais também. Todo o dinheiro que eu recebia, eu tinha que dar para ele pagar os agiotas, para ele não morrer, porque os agiotas ameaçavam ele. Então eu pegava tudo que eu ganhava e dava na mão dele. E aquela esperança de felicidade começou a ser uma frustração na minha vida de novo. Ele já tinha sido da Igreja Universal. E aí ele falou, olha, a gente vai se casar, vai construir a nossa vida, mas a gente vai começar a ir na Igreja Universal. E aí nós começamos a ir. Na primeira reunião que eu fui, eu vi que era algo diferente. Eu falei, meu Deus, a fé desses pastores são diferentes, a fé dessa igreja é diferente. E aí eu buscava, na busca que o pastor colocava a gente para buscar, eu falei, meu Deus, mas eu nunca busquei desse jeito. Quando eu comecei a participar das reuniões que o pastor falava sobre o Espírito Santo, sobre que ele seria o responsável de toda a mudança, que essa mudança teria que acontecer de dentro para fora, eu comecei a buscar incansavelmente, porque eu queria ter aquele Espírito Santo. Eu queria ter aquele espírito diferenciado que eu ouvi o pastor pregar. E naquele momento que eu entendi, quando o homem de Deus falou que para mim ter o Espírito Santo era vida por vida. Então eu decidi a minha vida pela vida de Deus. E naquele momento eu deixei tudo, deixei o meu eu, o pecado, o que eu queria ser, eu sacrifiquei o meu eu, a minha vida pela vida dele, para me ter esse Espírito Santo na minha vida. Então o grande dia chegou, foi quando eu fui na busca, eu ia sempre na busca de quarta, de domingo, em busca desse Espírito Santo. Eu fui numa fé racional, de uma forma racional e conversei com Deus, meu Deus, eu quero o teu Espírito Santo. E aí naquele dia eu busquei como eu nunca tinha buscado na minha vida e saí de lá cheia do Espírito Santo. Eu saí de lá uma pessoa diferente. As minhas ansiedades eu já não tinha mais. Eu era uma pessoa nervosa, eu parei o meu nervosismo que eu tinha. Então eu comecei a ter atitudes diferenciadas na minha casa, com a minha família, com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu comecei a agir diferente. Mesmo com todos os problemas, eu tinha uma paz dentro de mim. Passei a ser uma mulher sábia, uma mulher intrépida, uma mulher de visão. E eu recebi a fé sobrenatural que me mostrou a grandeza de Deus. E aí veio a fogueira santa de Israel. E eu me lancei no altar.
Eu me lancei naquela fogueira santa, eu lancei tudo o que eu queria ser no altar de Deus. A partir daquele momento começou a acontecer coisas extraordinárias. O meu casamento foi restaurado, o meu esposo é um homem maravilhoso, foi um presente que Deus me deu na minha vida. Hoje nós temos 3 filhas abençoadas, eu tenho uma de 17 anos, que já era do primeiro casamento do meu esposo, tenho a Camila de 8 anos e tenho uma bebezinha agora que vai fazer 1 ano e 5 meses. Nós tivemos uma oportunidade de conhecer um grupo de representação, onde nós entramos nesse grupo, se tornamos empresários. Hoje nós temos um patrimônio aí avaliado em mais de 3 milhões de reais, temos uma casa de 1,5 milhão de reais, temos chácara de mais de R$500 mil. Hoje nós andamos de carro importado, temos 2 carros importados, uma Land Rover Evoque, uma Sorento. Hoje nós temos a vida que eu sempre sonhei. Então hoje a minha família é abençoada também, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Por causa da minha decisão, hoje eu consigo abençoar toda a minha família. Hoje uma pessoa que só tem o ensino médio, hoje eu consigo ensinar doutores, advogados, pessoas formadas que querem ser como eu. Hoje o Espírito Santo, ele representa tudo em minha vida. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada de material, nem família, por nada que eu tenho. Eu não trocaria pelo Espírito Santo, porque eu sei que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Para quem é a Fogueira Santa de Israel? Uma vida destruída, fracassada. Sendo humilhada pelos outros. Eu perdi tudo em 1 ano. A Fogueira Santa de Israel é para todo aquele que se sente fracassado e também para aquele que deseja alcançar a grandeza que vem do altar. Assim como Elias desafiou e venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando o fogo do céu desceu, ele mostrou para todos o verdadeiro e único Deus. O fogo do Espírito Santo, quando desce na vida de uma pessoa, o impulsiona para uma vida de vitórias e realizações. Hoje nós temos um patrimônio aí avaliado em mais de 3 milhões de reais. Hoje nós andamos de carro importado. Tenho uma casa próspera, uma empresa, sede própria, ampliando, carros que eu comecei com vans, hoje tem caminhões. Se eu sair do caminho de Deus, sair do altar, eu não tenho mais vida. De tudo que eu tenho, de conquista, de família, que me completa de fato e de verdade, é o Espírito Santo. Participe da Fogueira Santa de Israel. O desafio da fé no Monte Carmelo. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Meu nome é Fabiano Jacó, fui mais conhecido no meio do ocultismo como Millennium e durante 28 anos da minha vida eu militei. Eu tive o maior dos centros holísticos do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, onde nós tínhamos a formação de bruxos, bruxas, tarólogos e outras doutrinas também ocultistas. As pessoas me procuravam e a minha agenda não tinha lugar na agenda. Chegou a época em que a pessoa só podia marcar para 3 meses depois daquela data que ela gostaria de marcar. Nós tínhamos uma creche para 198 crianças carentes. Como eu gosto muito de repetir, o mal ele age dessa forma, ele faz com que você pense que você está fazendo bem. Então eu me achava uma pessoa ótima, eu achava que eu melhorava a vida das pessoas com os meus atendimentos, eu me achava uma pessoa maravilhosa porque eu cuidava de 198 crianças carentes, eu sempre prosperava muito, conseguia comprar o carro que eu queria, o carro importado, o último modelo, e aí acontecia alguma coisa, ou eu era roubado, ou eu batia com o carro, ou eu tinha que vender aquele carro para suprir uma necessidade financeira momentânea. Eu tinha vícios, o vício do cigarro, eu tinha vício de pornografia, de assistir pornografia, e com isso eu delapidei completamente todo o patrimônio que eu tinha. Casa, carro, tudo aquilo que vocês possam imaginar, eu acabei tendo que vender. Tudo aquilo que eu ganhei através do mal, eu acabei perdendo naquele momento, ou seja, tendo que vender até móveis da minha casa. Eu comecei
a sentir um germe da dúvida na minha mente. Ou seja, eu comecei a me questionar por que se eu honrava aqueles deuses, por que se eu sacrificava para aqueles deuses, se diariamente eu ia ao meu altar, eu conversava com eles, eu sacrificava, eu pedia, eu entregava a minha vida àqueles deuses, por que eles estavam deixando eu chegar naquela situação em que eu estava me encontrando, não só financeira, como emocional. Eu achava que eu estava protegido por todos os lados. E aí veio realmente o grande baque da minha vida, que foi o meu sogro, pai da minha esposa, que era como se fosse um pai para mim. E ele certo dia sofreu um acidente, caiu de uma laje, né, numa casa que eu tinha, muito boa a casa, e que depois eu tive que me desfazer dela também. E ele veio a falecer. E a minha esposa, já buscando a Deus, ainda não estava liberta, ela recebeu uma entidade dessas que ela trabalhava, que disse para ela que essa entidade é que teria matado o meu sogro, justamente porque a minha esposa estava abandonando essa entidade e estava gerando a dúvida na minha mente. Aquilo me revoltou muito, me revoltou demais, e foi quando a minha esposa, algumas semanas depois, me convidou a ir à igreja, e fui, finalmente, a essa igrejinha de 70 lugares, eu me lembro como se fosse hoje. Eu acho que todos nós que militamos no ocultismo, nós odiávamos a Igreja Universal, odiávamos o Bispo Macedo, porque ele era a pessoa que trazia a palavra de uma forma muito contundente e, de certa forma, todos nós estamos sob a influência desse mal e esse mal se incomoda. Então, a raiva que eu sentia do Bispo Macedo, a raiva que eu sentia da Igreja Universal, hoje eu tenho certeza que não era uma raiva minha, e sim uma raiva daquele espírito que habitava em mim e que não era o Espírito Santo, era o espírito do mal. E ao entrar na igreja, já tinha começado a reunião, e o pastor estava falando sobre uma passagem bíblica que fala sobre o vaso e o oleiro, e que o vaso precisa ser quebrado para que Deus possa, o oleiro possa ir lá e reconstruir aquele vaso da forma que ele pretende. E aquilo me tocou muito forte no coração. Naquele momento eu senti uma energia muito grande se apoderar de mim e falar comigo na minha mente que aquilo tudo que eu fazia antigamente não era o caminho correto, que aquilo era uma enganação e que eu deveria, ali naquele momento, me entregar a Deus. E foi ali que eu ajoelhei, chorando muito, acabei me entregando a Deus. Algumas semanas depois eu me batizei nas águas, comecei a me libertar dos vícios que eu tinha anteriormente e comecei a seguir uma vida com Deus. Finalmente eu fui a São Paulo, no Templo de Salomão, para dar o meu testemunho, alguns meses após a minha conversão, quase um ano após a minha conversão. E eu sempre vinha buscando o Espírito Santo, escutava falar em Espírito Santo, mas não conseguia compreender esse conceito do Espírito Santo. E aí eu comecei uma prática que surgiu da minha mente, da minha cabeça, que foi a seguinte: o mal ele não cria nada, ele apenas deturpa as coisas de Deus. O mal não cria uma folha de grama. Então, às 3 horas da manhã era considerada a hora do mal. Por quê? Como ele deturpa as coisas de Deus, disse que Jesus teria morrido às 3 horas da tarde. Então o mal pega às 3 horas da manhã como sendo o horário dele. E eu falei, eu vou derrubar esse mal e eu vou orar justamente pelo Espírito Santo às 3 horas da manhã. Na quinta-feira, um dia antes do meu testemunho, às 3 horas da manhã, finalmente eu recebi esse batismo com o Espírito Santo. Foi uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu imaginava que seria. Não é emoção, não é puramente um sentimento. Isso te traz uma certeza muito grande e modifica a tua vida naquele exato momento em que ocorre. E assim foi comigo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu durmo, ou seja, eu consigo encostar a minha cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, descansada. A minha vida se transformou também no casamento, nós éramos pessoas que nós discutíamos muito, hoje em dia a nossa vida é completamente apaziguada, um ajuda o outro, um é sempre parceiro do outro e companheiro. Então, quer dizer, o Espírito Santo ele agiu em todos os campos da minha vida, até na minha vida familiar mais distante, ou seja, fora do meu núcleo particular familiar, porque eu consegui trazer a minha mãe para a igreja, que foi uma pessoa também que relutou durante muito tempo. Então, quer dizer, hoje a minha vida, eu posso dizer o seguinte, se eu tivesse que resumir, o que é minha vida é plenitude. Eu sou um homem próspero, porque prosperidade não vem só do lado financeiro. A prosperidade passa pelo financeiro, a prosperidade passa pela sua paz, a prosperidade passa por se ter um companheiro, uma companheira, a prosperidade se passa por manter o Espírito Santo dentro de si, porque é uma busca diária, é uma batalha diária para que a gente mantenha a nossa salvação, né? Qualquer ato falho, qualquer
palavra, qualquer pensamento pode nos tirar do caminho. Então, diariamente, nós temos que lutar para poder manter essa alegria, esse júbilo que é ter o Espírito Santo dentro de si. E hoje eu posso dizer, eu tenho esse júbilo, eu tenho essa alegria, o Espírito Santo me completa. Hoje nada me falta, porque eu tenho o Espírito Santo. Cumplicidade, harmonia, amor. Num relacionamento, esses são os desejos de homens e mulheres. Mas por que o seu relacionamento não tem a paz que você tanto quer? Você pode fazer o que você quiser na vida, mas sempre você vai querer uma pessoa ao seu lado que te dê paz. Traição, desconfiança, brigas, ciúme, mágoa, um verdadeiro inferno na sua casa. Todo domingo, às 9h30, é realizado a bênção para os casais. Conselhos para você e seu parceiro continuarem vencendo os problemas e as indiferenças. E é isso que você quer também. Mas para que isso possa se proceder na sua vida, primeiro você tem que restaurar o seu altar, o altar de Deus. Você pode restaurar o seu casamento usando as armas espirituais para blindar o seu relacionamento. Se você também quer conquistar essa paz no seu lar, venha receber a bênção para os casais. Neste domingo, com o Bispo Macedo, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Cláudio Palhares, sou consultor em segurança do trabalho. Eu, desde muito novo, sempre fui uma pessoa criada praticamente dentro de igreja evangélica. Desde muito novo comecei a aprender sobre a palavra de Deus. Fui para Belo Horizonte, para uma escola onde se estudava teologia e também sobre missões. E foi onde eu comecei a me envolver também com a parte de missões. Dentro da teoria sobre teologia, você se aprofunda muito sobre a questão do caráter de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Ele faz, mas pouca prática do que isso é de verdade na vida de uma pessoa. Salvação era por meio da fé, só que sem nenhuma necessidade de obras. De obras que eu digo, era uma vez salvo, você estava salvo. A partir do momento que você fez a decisão de aceitar Jesus, como a gente chamava, você se encaminhar até a frente, você se batizar, isso diria que você já tinha a sua salvação garantida. Foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com missões, indo para Bolívia, para Portugal, Cabo Verde na África, Senegal, Guiné-Bissau, esses países na África também. O maior problema para mim de passar alguma coisa sobre cura para as pessoas era porque eu mesmo já não acreditava que isso pudesse acontecer. Então, como que eu poderia falar para uma pessoa que se ela estava doente, ela podia ser curada, se eu mesmo já não acreditava naquilo? Então, para mim, era passar mais a teoria da salvação. Ou seja, independente se você está doente, se você está numa vida miserável, o que Deus vai resolver é exclusivamente o seu problema de salvação. O máximo que você podia fazer era o quê? Um aconselhamento, baseado também em teorias e muitas vezes na psicologia que a gente aprende, mas nunca dando uma afirmação, que só quem tem uma fé pura pode dar a afirmação que Deus poderia fazer alguma coisa diferente e mudar a história da vida da pessoa. É como se eu estivesse vendendo uma mercadoria e eu tivesse que convencer aquela pessoa. Então eu tinha que usar uma técnica de venda praticamente. Porque quando você não tem o que mostrar, você tem que simplesmente convencer a pessoa sem ver nada de que ela precisa daquilo que você está vendendo. Né? Era a teoria com vários pontos e muita letra,
mas nada na prática. Em Cabo Verde, existia uma igreja lá, que a gente chamava de Igreja do Queima, que era a Igreja Universal. A gente sempre alertava as pessoas para não ir nessa igreja, que na verdade nós não considerávamos na época como igreja, a gente chamava de púlpito, chamava de seita. Falei tanto para as pessoas da igreja, como para os seminaristas que eu dava aula, que eu cheguei a dar aula no seminário lá em Cabo Verde. Então a gente sempre falava para as pessoas se vacinarem com relação a essa igreja. Ela estava chegando em Cabo Verde, estava crescendo, indo para todos os vilarejos que a maioria das igrejas não tinham ido ainda. O meu preconceito era tão forte que eu passava na frente da igreja, e inclusive na capital de Cabo Verde, em Praia, era onde estava se construindo um templo muito grande lá. E eu sempre passava e falava assim, isso nunca vai terminar. Não tem condições de, num país desse, eles terem a ideia de construir uma igreja desse tamanho. E se construir, não vai ter ninguém lá dentro, porque ninguém vai em igreja aqui. Eles são descrentes. E, de repente, eu vejo um crescimento naquilo que eu achava que era mentira. Então, isso começou a me conflitar muito, muito mesmo, porque as pessoas vinham e falavam. Eu fui curado, ou meu filho foi curado, numa reunião lá na Igreja Universal. E aí, para mim, aquilo ali é conflitante, se tornou mais conflitante ainda quando eu mesmo vinha a adoecer. Procurei um médico e ele disse, olha, tudo indica que você tenha um tumor, e como nós não temos condições aqui de sequer identificar se ele é maligno ou não, mas pelo crescimento dele, a impressão que dá é que ele é maligno, é melhor que você volte para o Brasil e faça o tratamento. Depois de ter passado pelo processo de tratamento, outras áreas da minha vida foram entrando em decadência. E uma delas foi o casamento. Eu perdi um casamento, um relacionamento de praticamente 14 anos. Várias vezes na estrada, como eu tinha a consciência de que o suicídio ele era o fim de tudo, das oportunidades, e poderia me levar ao inferno direto, eu tinha o medo do suicídio. Mas várias vezes, durante o trajeto nessa estrada, eu pensava, se um caminhão desviasse e pegasse o meu carro, seria a melhor solução para tudo. Eu não tinha coragem de fazer. Mas o sofrimento por não conhecer de verdade, eu cheguei à conclusão que eu não conhecia de verdade Deus. Depois de um tempo, eu conheci a minha atual esposa, e ela era afastada da Igreja Universal. E nós começamos a namorar, e pouco tempo depois fomos morar juntos, e já vieram os problemas. E a gente começou a brigar muito, e problemas financeiros, que aí eu perdi o emprego, fiquei 2 anos sem nenhum trabalho, até que chegou um dia que ela falou assim, olha, tem uma palestra em Campinas, não é um culto, não é nada, é uma palestra que vai ter para casais. Vamos comigo? Vamos lá nessa palestra? Falei, vamos. Essa palestra era numa igreja universal em Campinas. Quando eu comecei a ouvir um pouco mais sobre a fé, a prática da fé inteligente, ou seja, uma fé que dá resultado, que não é uma fé teórica, em que você conhece um Deus que fez, mas um Deus que ainda faz. Quando eu recebi o Espírito Santo, essa certeza de que eu estava salvo, ela tomou conta de mim. E aí foi aonde veio realmente uma alegria diferente, uma alegria que não é uma alegria proporcionada por nada mais do que a certeza que a partir daquele momento, Deus tinha me aceitado para Ele. Nasceu realmente em mim esse desejo de mostrar para as pessoas, ou apresentar para as pessoas, essa experiência, esse Deus que eu tinha conhecido. Então, não só através da evangelização da igreja,
Mas quando uma pessoa fala, olha, eu tenho um problema assim, 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 meu problema não tem solução, o que antigamente eu me calaria, porque eu também acreditava que não teria solução, hoje não. Hoje eu falo para a pessoa, não, existe um lugar onde isso pode ser resolvido. Então, assim, nós que chegamos à beira da separação, hoje nós temos um casamento muito feliz, muito equilibrado. Graças a Deus, somos bem-sucedidos na nossa profissão. Hoje nós moramos muito bem. Existe harmonia dentro de casa. Eu tenho um desejo muito profundo de cada vez prosperar mais, para que eu possa ajudar mais, para que a Universal possa ainda ir mais longe. Se eu puder um dia, com os meus recursos, ajudar a construir igrejas, eu vou fazer isso. Porque eu sei onde eu estava. Eu sei aonde eu estava. E eu sei que tinha muita gente que se dizia conhecer Deus e nunca sequer enxergou aonde eu estava. Ele me convence hoje. Eu não me convenço mais pelo conhecimento. Hoje eu sei que o Espírito Santo está sempre comigo. E isso faz toda a diferença. Meu nome é Luíse Siles, tenho 32 anos, sou analista de compras numa multinacional. Eu nasci num berço católico, né? E a minha família toda, ela era católica, eu estudava num colégio católico e eu tinha bronquite. Numa dessas madrugadas, a minha mãe ela ligou a televisão e lá ela viu a programação da Igreja Universal. Na época a gente tinha muito preconceito contra evangélicos em geral, né? Era muito preconceito e minha mãe ela viu a oração que estava sendo feita, você que está doente neste momento, coloca um copo de água em frente ao televisor. E como a minha mãe estava aflita devido à crise, ela resolveu obedecer, ela colocou e realmente eu fui curada. Então a minha mãe, ela começou a partir dali, ela ter uma visão diferente. Só que o tempo passou e com as várias notícias que a gente ouvia falar da Igreja Universal, pelas pessoas, pela mídia em geral, eu não me recordava dessa época que a minha mãe viu através da programação, orou e eu fui curada. E eu era assinante de uma revista que criticava muito a Igreja Universal. Interessante que eu questionava muito sobre essa revista em termos como política, economia, mas quando se tinha notícias sobre a igreja, eu não questionava. Eu pensava assim, o Bispo Macedo e assim como os demais pastores, eles aproveitam da ignorância dessas pessoas para poder extorquí-las. Ele aproveita das pessoas, porque assim, o meu preconceito contra evangélicos, porque eu achava assim, evangélico ele não pensa, ele aceita aquilo que é dado. Até que uma ocasião o meu pai, ele traiu a minha mãe, e aí meus pais acabaram se separando. Na época, a minha mãe, ela lembrou da Igreja Universal. E ela quis ir até a Igreja Universal. Ela insistiu para que eu fosse com ela. Só que eu fui armada no sentido de, eu acho que eu não vou querer ficar lá. E quando a gente entrou na igreja, o pastor, ele estava explicando a respeito de ofertas, a respeito de dízimo, o que veio na minha mente. E aquilo que a revista falou é verdade. Eles só querem o dinheiro. Então, aquilo foi me deixando irritada. A forma como o pastor ia falando, por eu estar já armada de preconceitos, aquilo já me irritou ao ponto de sair no meio da reunião, embora e arrastar a minha mãe. E minha mãe não queria ir. E eu arrastei a minha mãe. E eu lembro que uma obreira, ela veio até a gente e falou, não, fica, tem alguma pergunta para ser feita? Não aceitei, eu queria bater na obreira. Ali, naquele momento que eu estava virando as costas para aquilo que o pastor estava falando, eu estava virando as costas para uma oportunidade que Deus estava dando para nós mudarmos de vida. Eu frequentava na época um barzinho em Salvador que era de Pai de Santo, né? E eu falei, mãe, vamos lá, que lá vai ser resolvido o problema, vamos lá. E a gente pagou para ser feito um trabalho, né? E interessante que era um valor alto na época,
e na igreja que não foi pedido nada, só foi explicado sobre a oferta, porque é algo voluntário, eu não aceitei. Depois disso vieram os problemas financeiros, porque a gente acabou, minha mãe perdendo tudo, né? Tendo que vender tudo que tinha. A gente teve que vir para cá, para São Paulo, morar de favor. Então teve também depois problemas de saúde, né? Minha mãe teve depressão, nódulo na mama, problema de coração. Eu tive síndrome do pânico. Então, quando a gente estava nessa situação aqui em São Paulo, a minha mãe, ela resolveu ir para a Igreja Universal. Dessa vez ela foi sozinha, ela não me chamou. Ela estava lutando por mim também. Ela pegava peças de roupas, minhas fotos para levar para propósito. Quando eu via isso, eu agredia a minha mãe fisicamente. Eu não aceitava aquela situação de ver a minha mãe indo para a igreja evangélica. Eu não aceitava isso. E eu lembro que eu não conseguia arrumar emprego. Eu entrava no emprego, saía, e aí ela falou: filha, eu vou fazer um propósito para você na igreja, e aí você vai ver que você vai arrumar um emprego. Eu falei: tá bom, vai lá. E ela fez, e de fato eu arrumei um bom emprego na época, e aí ela falou: filha, foi um voto que eu fiz, tá? Como você não vai na igreja, esse voto é sagrado, eu vou te dar o valor e você deposita na conta da igreja. Porque eu sei que você não quer ir, mas aí você deposita em forma de gratidão a Deus por Ele ter aberto essa porta para você. Só que com o passar do tempo, eu falei: peraí, quem precisa de dinheiro sou eu, não é a igreja. Então a minha mãe me dava o dinheiro e eu deixei de depositar na conta da igreja. Eu roubava o dinheiro e eu não falava para minha mãe. Então, interessante, né? Porque eu falava que a igreja roubava o dinheiro, quem estava roubando era eu. E veio uma depressão muito forte ao ponto de eu querer tirar a minha vida. E eu lembro que no dia que eu queria tirar a minha vida, eu falei: eu vou na igreja católica. Só que a igreja estava fechada porque estava tendo uma quermesse. E aí eu vi, logo abaixo tinha uma igreja universal. Na hora que eu olhei para a igreja universal, veio na minha mente a minha mãe. E aí eu falei: não, eu resisti, mas eu falei: se eu não for, eu vou acabar tirando a minha vida. Então eu resolvi entrar. Quando eu entrei na Igreja Universal, tinha um pastor lá, ele estava atendendo alguém. E só de ver o pastor, já comecei a ficar irritada. Porque eu falei: meu Deus, eu não acredito que eu cheguei nesse ponto de entrar aqui. E aí o pastor, ele veio prontamente me atender e eu falei: pronto, ele já vai pedir a minha oferta, ele já vai pedir dinheiro. E não, o pastor, ele veio, ele falou: do que você precisa, né? E aí eu expliquei para ele a situação, ele falou: eu vou orar por você. E você vai ver que essa tristeza, essa angústia, ela vai sair, porque isso é um mal. E aí o pastor, ele orou. E depois daquela oração, eu saí dali leve. Naquela noite eu dormi, eu tive paz. Então, naquela mesma semana, eu falei com a minha mãe que eu iria com ela na igreja. E ali o Espírito Santo, ele foi fazendo uma obra dentro de mim. Porque eu comecei a ir para a igreja e tudo que o pastor falava vinha de encontro à minha necessidade. E ele me instigava a usar uma fé inteligente. Porque eu estava vindo de uma crença onde você tinha que se conformar com aquilo que acontecia na sua vida. Ah, se isso aconteceu, foi Deus que quis. E então, a partir dali, eu tomei a decisão de me entregar, né? E eu me tornei dizimista, me batizei. E hoje fazem 9 anos que eu estou nessa obra maravilhosa. Eu só tenho a agradecer à Igreja Universal, porque hoje a paz que eu tenho dentro de mim é uma riqueza imensurável. Hoje eu e minha mãe, nós somos muito próximas, nós somos muito amigas. Hoje eu acordo, eu tenho confiança, porque eu sei que tudo que eu aprendi na Igreja Universal, hoje eu coloco em prática na minha vida, né? Que é a confiança em Deus, a certeza de que através da fé eu posso reverter toda e qualquer situação. Então hoje eu sou muito feliz e muito grata, né, ao Bispo Macedo por ter se permitido usar e levantar essa obra,
que tem salvado tantas vidas e salvou a minha vida, salvou a da minha mãe e tem salvado tantas vidas. Meu Pai querido e amado, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós chegamos diante de Ti pela fé, com os pensamentos focados nas Tuas promessas, meu Pai. Promessas que não podem voltar vazias. Por quê? Porque saíram da Tua boca. O Senhor, meu Deus, disse: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Meu Pai, eu estou me colocando junto com essas criaturas que ouvem, participam desta oração, que estão vivendo em angústia. Eu estou fazendo a minha voz junto com a delas, ecoando, juntando a nossa fé, para que agora mesmo, nesse instante, o Teu Espírito venha sobre essa criatura que está se derramando aos Teus pés. Ó, meu amado Pai, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro, é fiel, é poderoso. Não há nada que seja impossível para Ti e nem para aqueles que creem em Ti. Então eu te peço, estende a Tua mão para livrar essa pessoa que está me ouvindo, assistindo, neste momento, em cima de um leito de dor, num hospital, numa clínica, ou talvez esteja num presídio, num sistema penitenciário. Essa criatura, meu Pai, que está vivendo num palácio ou num barraco, não importa, ou mesmo debaixo do viaduto, onde quer que a nossa voz chegue, nesse caminhoneiro, qualquer que seja a criatura que ouve agora, ela seja tocada pelo Teu Espírito, de forma, meu Salvador, que ela saiba, tenha certeza que o Teu Espírito quer morar dentro dela e mudar a vida dela. Que isso seja feito agora, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.